a vontade de produzir, se apropriar, furtar, desviar bem público. Então, é a vontade livre e consciente de se apropriar, se desviar ou furtar bem público. Na culpa, eu também tenho um peculato culposo. Não é a mesma pena do peculato doloso, mas se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. E o que é concorrer culposamente para o crime de outrem? Vamos lá. Geralmente é negligência. Chega um computador na repartição, o cara da transportadora entrega esse computador, diz, olha, está aqui o computador, vamos lá. Coloca o computador em cima ali da mesa, do balcão onde ele está atendendo, lá no cartório, e o cara, por negligência, entra no cartório, entra na sala, deixa o computador. Chega lá o inimigo do alheio, vê o computador dando sopa lá, pega o computador. Evidentemente que o funcionário não concorreu dolosamente, mas ele agiu com negligência, ele foi omisso. Ele deveria ter, aí foi uma culpa em vigilando, ele deveria ter vigiado aquele computador. Mas se ele tiver a intenção de deixar que o terceiro pegue, ele saiba... A pergunta é, se ele tiver a intenção, se ele tiver a intenção, é tipo da coisa, olha, eu vou aqui simular, está chegando o computador, tu ficas aí, eu vou levar o pessoal lá para a sala, faz de conta que a gente vai ver uma escritura pública, e tu vens e pega o computador. Se tu conseguires provar isso, ele não responde pelo peculato culposo, ele responde pelo peculato doloso. Eu acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Detalhe que, enquanto a pena do peculato doloso é 2 a 8 anos de reclusão, a do culposo é detenção de 3 meses a 1 ano. O que significa isso? Esse crime é um crime de menor potencial ofensivo. Portanto, não vai ser feito inquérito, a pessoa não será presa em flagrante delito, salvo se ele se recusar a comparecer no juizado, vai ser marcada uma audiência preliminar, pode ser feito, no caso, uma transação penal, o Ministério Público pode propor a transação penal, e esse crime é um crime de menor potencial ofensivo. Enquanto eu vi que o peculato doloso é de grave potencial ofensivo, esse aqui é de menor potencial ofensivo. O peculato culposo, então, né, é aquele que o agente público, né, concorre por negligência, imprudência ou imperícia, culposamente para o crime de peculato praticado por outra pessoa. Diga. Sim, a pergunta é, o agente que subtraiu o bem público se aproveitando da negligência do funcionário público, ele responde por furto. Tranquilo, normal. Ele não é funcionário público, não houve concurso de agentes entre ele e o cartorário. O cartorário agiu com negligência, deixou o computador lá em cima do balcão, ele foi lá e subtraiu. Ele responde por furto. E o funcionário vai responder por peculato culposo. Agora, se houvesse um concurso entre os dois responderiam por peculato doloso. Se tu conseguires provar. Só quando só se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, quando elementares do crime, quando houver concurso de agentes. E para que haja concurso, um tem que saber que está colaborando com a vontade do outro. Ok? Beleza pura. Ok. Vamos lá. Tipo qualificado. Pergunta que cai muito nas provas de OAB e concurso. A pena será aumentada da terça parte. Ora, se é uma causa de aumento de pena, está certo eu dizer que é um tipo qualificado? Tecnicamente eu deveria chamá-lo de tipo majorado, porque isso aqui é uma majorante. Ah, professor, não me lembro mais. O que é vamos lá.
O cálculo da pena, basicamente, ele é feito dessa forma. Eu tenho, primeiro, as circunstâncias judiciais, que são aquelas previstas no artigo 59, em que eu vou calcular a pena base, né? Então, a pena base seria os antecedentes, a conduta social, que calcula a pena base. Num segundo momento, eu tenho as agravantes e atenuantes. Agravantes e atenuantes. As agravantes no artigo 61 e 62 e as atenuantes no artigo 65 e 66. E por fim eu tenho as causas de aumento ou diminuição, que são as majorantes e as minorantes. Tá, professor. Qual a diferença entre a majorante e a qualificadora? Já que eu estou chamando tipo qualificado, qual a diferença entre uma majorante e uma qualificadora? Alguém sabe me dizer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, valendo ponto para a prova. Meio ponto. Vai arriscar. Diga lá. A qualificadora, ela altera ou o mínimo, ou a pena mínima, ou a pena máxima. Muito bem. E qual é a majorante? A qualificadora. Fica entre esses limites. Bateu na trave. Vamos lá. Dou-lhe 2,5, valendo um ponto para a prova, para complementar a resposta dela. Metade da questão está certa. A outra metade falta complementar. Vamos lá. Gente, nós estamos aqui para aprender. Quando eu falar majorante e minorante, toda vez que eu ouvir uma fração, um terço, terça parte, pena em dobro, um quarto, eu tenho uma majorante, se ela aumentar a pena, ou uma minorante. Então, as majorantes e as minorantes, o que caracterizam as majorantes e as minorantes, são que elas sempre virão numa fração. Fração. Um terço, um quarto, dobro, etc. Já a qualificadora, ou tipo qualificado, tecnicamente falando, é aquele tipo que, em relação ao tipo básico que está no caput, há um aumento da pena mínima e há um aumento da pena máxima. Exemplo, o crime de homicídio, previsto no artigo 121, tem um aumento da pena mínima e da pena máxima no tipo qualificado. Eu tenho no tipo simples uma pena de homicídio que vai de 6 a 20 anos. E no tipo, que é o tipo simples previsto no caput, o tipo simples. E eu tenho uma pena de 12 a 30 anos no tipo qualificado. Então, se eu tive um aumento da pena mínima e da pena máxima, eu tenho uma qualificadora. Portanto, o nosso amigo está correto em dizer que, tecnicamente, aqui eu não tenho um tipo qualificado, e sim um tipo majorado. Por quê? Porque aqui há um aumento de um terço. Se há um aumento de um terço, não se fala em qualificador, e sim em majorante. Então, majora-se a pena quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo, e aqui nesse capítulo, gente, em todos os crimes contra a administração pública, forem ocupantes de cargo em comissão. O que é cargo em comissão? Nós já vimos na parte de processo administrativo. Não é isso? Vimos aqui cargos em comissão, cargo em função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta.
Agora mesmo nós tivemos aí vários cargos em comissão da Secretaria de Pesca. Entrou agora o pessoal de outro partido, tirou a galera que estava do partido anterior. Né? Temos cargo de direção, função de direção, diretor da escola. Ele vai ter 1/3 aumentado na pena, porque ele tem a função de diretor se ele se apropriar de algum bem daquela escola. E assim, sucessivamente, lembrando que esse tipo aqui vale para todos os crimes do capítulo. Tá? Sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Recapitulando, órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública. Então eu tenho aí, sociedade de economia mista, Banco do Brasil, empresa pública, Correios, ou fundação instituída pelo poder público. Alguém me dá uma fundação? Ficou de fora o sistema... ficou de fora, porque como o tipo penal aqui, ele é fechado, eu não posso incluir o que não estiver aqui, eu não posso incluir além do que está aqui, tá bom? Beleza pura? Então, esse dispositivo, se vocês quiserem anotar, foi acrescentado pela Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, que é a Lei de Licitações. Tá? Consumação. Quando é que está consumado o crime de peculato? Considera-se consumado o crime quando estão presentes todos os elementos de sua definição legal. Portanto, quando o funcionário público passa a dispor do bem como se fosse seu. Tá? Na apropriação, peculato apropriação, quando ele se apropria do bem e passa a dispor como se fosse seu. No peculato desvio, quando ele desvia a finalidade do bem, passa a utilizá-lo com finalidade diversa da que ele foi designado. No peculato furto, quando ele tem a posse tranquila do bem da repartição. Com efetivo desvio ou com efetiva subtração. Ok? Repetindo, no peculato apropriação, quando ele age como se dono fosse. No peculato desvio, quando ele desvirtua a finalidade do bem. E no peculato furto, quando ele tem a posse tranquila do bem. Tranquilo? Aqui apenas está resumido. A explicação, vocês anotam. Bom, peculato mediante erro de outrem. Alguém já conhecia esse peculato mediante erro de outrem? É o 313, é apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Professor, como é? O senhor pode dar um exemplo aí? Como é que isso acontece? Vamos lá. O cidadão, a pena aqui é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse crime aqui é um crime de médio potencial ofensivo. Porque a pena máxima é superior a 2, mas a pena mínima não é superior a 1. Então ele é de médio potencial ofensivo, porque em tese cabe a suspensão do processo previsto na lei no artigo 89 da lei 9.099. Em tese, ok? Mas, voltando ao exemplo, peculato mediante erro de outrem. Ele está lá no cartório, o cartorário, chega um cidadão, diz, olha, eu vim aqui pagar essas custas aqui do processo. O cartorário maroto, olha lá o processo, está lá o boleto, já tinha sido pago as custas. Tá, pode me dar que eu vou providenciar aqui o pagamento e tal. Ora, ele se apropriou de dinheiro, mas pode ser qualquer outra utilidade, no exercício do cargo dele, que ele recebeu por erro de outrem. A pessoa pagou uma taxa, uma custa, um emolumento, que não havia necessidade de pagar, mas ele pagou. E ele se apropriou. Tá? Não confundir com peculato culposo. Tá bom? Tranquilo, né?
Bom. Já que você já falou em processo aí, só uma Pergunta. curiosidade. Se o cara tem que ele se apoderar das vias do processo, cabe peculato ou é só o extravio? Nós vamos ver o tipo penal do extravio de livro, tá? Mas em relação ao processo, é crime contra a administração da justiça, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. A pergunta é, se uma pessoa não se apropria do processo em si, mas ele extravia folhas, tira folhas, isso, nós temos aí um crime contra a administração da justiça. Sim, se o funcionário público, ele vai responder, tá? Mas a pessoa, aí nós vamos ter que falar de crime contra a administração da justiça, tá? De acordo com a finalidade da apropriação, ele pode responder cada tipo. Mas esse crime especificamente do processo, que é extraviado, eu tenho uma figura típica prevista nos crimes contra a administração da justiça, que nós vamos ver daqui a pouco, depois dos comerciais. Vamos lá. Objeto jurídico, bem jurídico protegido, eu tenho sujeitos ativos e passivos são iguais ao do peculato, né? Então, o objeto jurídico, proteção da administração pública. Sujeito ativo, funcionário público. Sujeito passivo, o Estado. E, eventualmente, a pessoa que pagou por engano ou emolumento que foi apropriado. Tipo, apropriar-se quer dizer assenhorar-se, apossar-se de dinheiro ou qualquer utilidade. Compreende as coisas móveis de valor econômico que, no exercício do cargo, o exercício da função pública recebeu por erro de outrem. E eu estou insistindo aqui em coisas móveis, porque, por favor, não vão cair na pegadinha da prova. Não é coisa imóvel. Não existe peculato de coisa imóvel. Só existe peculato de coisa móvel. Tá certo? O erro não pode ser causado pelo agente. Contudo, pode ser causado por particular ou por outro funcionário público. Prestem bem atenção. Vamos complementar a pergunta da colega. E se o nosso amigo lá da Sudam tivesse induzido o cidadão a erro? Imagine que é um cidadão incauto. E esse cidadão chegasse lá e dissesse, mas olha, senhor, esses tijolos aí aqui não é da Sudam? Não, amigo, olha, isso aí, rapaz, eu comprei, deixei aqui, mas é para levar lá para o mosqueiro, induzindo ele a erro. Ora, se ele não tem a consciência do fato e a vontade de produzir o resultado, e ele foi induzido a erro pelo funcionário, o cidadão que foi induzido a erro, se provado realmente, que pela circunstância ele não tinha como vencer aquele erro, e aí vem a questão do erro invencível ou do erro vencível, do erro excusável e do erro inexcusável. Se ele não conseguia vencer o erro, eu tenho que isentá-lo de responsabilidade. Tá certo? E só o funcionário vai responder. Bom, continuando. Consumação, quando a gente passa a dispor da coisa recebida como se fosse sua. Nesse caso aqui, né? Ele apenas vai, no caso, se apropriar do dinheiro e simplesmente, como se o cara tivesse pago as custas, mas as custas já estão pagas lá no processo. Então ele vai usar o dinheiro, vai lá, pega o dinheiro, vai tomar uma cerveja, já está passando a dispor a coisa recebida como se fosse sua. No caso anterior, lá no inexcusável, erro princípio, aí que ele responde, mas no caso inexcusável, não responde. Mas se for vencível, ele não vai. Então é isso aí. Essa que eu estou pensando. Pois é. Ele pode responder a questão do erro. Veja bem, se ele tinha como se isentar do erro, ou seja, ele tinha como se desculpar do erro, vamos supor,
Uma pessoa é casada com um cidadão. O cidadão some durante muitos anos. É dado como morto, que é o caso do náufrago, do filme do náufrago. No final do filme do náufrago, todos sabem, ele chega e a mulher dele está já casada com outro homem. Ela poderia responder por bigamia no direito brasileiro? Não. Porque o erro dela é totalmente excusável. Tá? Agora, uma pessoa que não tem como excusar o erro, ele vai responder pela modalidade culposa. Excusável é invencível, né? Porque esses dois termos, Não, o que eu quero te dizer é que se eu tenho condições de justificar o erro é justificável. Eu não respondo por nada. Se eu não tenho condições de justificar o erro, eu respondo. Pois é, mas aí já vai poder pro lado. Calma. A culpa também, ele só vai responder por culpa se houver previsão da modalidade culposa. No caso, o peculato tem. Tá? Então vai pela Sim. Sim. Vai responder por culpa. Tá? Bom, vamos falar sobre inserção de dados falsos em sistema de informações. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Inserir ou facilitar ao funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro ou para causar dano. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Esse aqui é um crime verdadeiramente muito perigoso para a administração. Por quê? Porque uma inserção de dados falsos no sistema previdenciário, numa folha de pagamento, pode fazer com que muita gente ganhe muito dinheiro. Muita gente desvie muitos recursos da Previdência Social. Só para dar o exemplo, no filme, um dos filmes do Super-Homem, né, o número 3, sei lá, o número 4, ou aquele funcionário que sabe mexer muito bem no computador, ele insere lá, ele descobre o código, insere um dado falso no computador, e com isso o dinheiro que iria para um determinado funcionário, uma fração ínfima de cada funcionário, vai para ele. E ele ganha não sei quantos milhões nessa inserção de dados falsos. Então, por isso que esse aqui é um crime muito perigoso. E a pena é alta. Por quê? Porque ele vai fazer a inserção em banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagem devida. Tá? Crime de grave potencial ofensivo. Objetividade jurídica, tutela da administração pública. Proteção da administração pública contra a inserção de dados falsos. Sujeito ativo, só o funcionário público, crime próprio, porque a lei exige uma qualificação especial. Sujeito passivo é o Estado, tá? Sujeito passivo é o Estado. E, eventualmente, eu posso ter o particular lesado, aquele que foi lesado no seu contra-cheque. Conduta: colocar, introduzir, intercalar, tornar fácil, inserir dados falsos no sistema de informações. O objeto material, vamos lá. O que é objeto material? Particular que vamos supor, chama o salário público para inserir. Tá certo, tá certo. Sim. Milionário lá. O particular que chama o funcionário da Secretaria de Fazenda. Pago para tirar aquele certo. Inserir que eu estou adimplente lá. O particular vai responder. Vai responder por inserção em concurso. Vai. O funcionário que paga, o particular que paga, o funcionário da Secretaria de Fazenda para tirar o seu débito, ou o mutatis mutandis, o cidadão, o motorista que vai, paga o funcionário do Detran para tirar a sua multa, através de inserção, ambos respondem por inserção de dados falsos. Tá? mas aí cai na situação do escusado, Não, aqui não existe vencível e invencível. Se o cara chega e te paga para tu tirares a multa do cara, tu não tem como justificar esse teu erro. Não é um erro. é a situação de inserir dados falsos. Porque houve um treinamento
Ah, bom, você está dizendo assim, se uma pessoa inserir dados falsos por uma negligência, imprudência, imperícia, mas aí não haverá crime, porque esse crime aqui não tem modalidade culposa. Se a pessoa insere dados falsos, isso causa prejuízo à administração, e se constata que ele agiu com imprudência, negligência e imperícia, eu não tenho como responsabilizá-lo culposamente. Agora, lembrem-se que o tipo exige que aquela inserção, ele tem um dolo específico. Qual é o dolo específico? Obtenção de vantagem devida para ele ou para outrem. Então, uma pessoa, evidentemente, para responder por esse crime, ele tem que ter aquele dolo específico de ter uma vantagem para ele ou para outrem. Para quem não sabe o que é dolo específico, o dolo específico é quando a lei penal prevê uma finalidade especial para o crime, tá? Elemento subjetivo, dolo, e aqui eu tenho, como eu disse, um dolo específico. Consumação com a conduta do agente, independentemente do resultado material. Agora é que pegou, professor Franklin. Independentemente do resultado material? Sim. E vamos fazer aqui uma distinção rápida. Aqui eu tenho um crime formal, em que a lei prevê o resultado naturalístico, que é a prejuízo, a vantagem para a pessoa, para a outra, e o prejuízo para a administração, mas não exige o resultado naturalístico, mesmo que ele faça a inserção de dados falsos. E a administração não sofra prejuízo, ele responde pelo crime. Porque aqui eu tenho um crime formal. Então vamos fazer a diferença. Crimes materiais são aqueles em que a lei prevê o resultado e exige o resultado naturalístico para a sua consumação. E aí eu tenho o homicídio, eu tenho dano, eu tenho furto, eu tenho roubo, eu tenho estupro e etc. Tá? Crimes formais, a lei prevê o resultado naturalístico, mas não exige o resultado naturalístico para que haja consumação. Aqui ela prevê o resultado, que é a vantagem para o funcionário ou para outrem, mas ela não exige, portanto o crime se consuma com a simples inserção de dados. E o crime de mera conduta é aquele que, como o próprio nome diz, a mera conduta consuma o crime. Por exemplo, disparo de arma de fogo. Né? Disparo de arma de fogo. Posse ilegal de arma de fogo também. Tentativa admite-se, embora de difícil configuração, ele tentou inserir, vamos supor que o programa lá bloqueou a entrada dele. É possível a tentativa? Ação penal pública incondicionada. Todos os crimes contra a administração pública são de ação penal pública incondicionada. Significa que o Ministério Público pode oferecer a denúncia sem necessidade das condições de procedibilidade, seja representação ou requisição do Ministro da Justiça. E aqui eu queria dizer que esse crime especificamente, ele é uma lei penal em branco. E o que é uma lei penal em branco, professor Franklin? É porque eu preciso de um decreto, que é o decreto 29.1098, que estabelece normas para a salvaguarda de documentos públicos. Esse decreto que diz qual o procedimento correto para inserção ou não dos dados. E esse protocolo de como fazer a inserção é que suplementa essa norma penal. Quando eu tenho uma norma penal ou não penal que suplementa uma norma penal, eu tenho uma norma penal em branco. Exemplo, a lei de drogas é uma lei penal em branco, porque eu tenho que ter uma portaria da Anvisa para dizer o que são drogas. Então, a lei de drogas, 11.346/06, é uma lei penal em branco. Tá? A lei do Estatuto de Desarmamento, 10.826/03, também é uma lei penal em branco, porque eu tenho que ter uma portaria do Exército dizendo que são armas de uso restrito, que são armas de uso permitido. Portanto, quando eu tenho que complementar a legislação com uma norma penal ou extrapenal, eu tenho uma norma penal em branco.
Bom, vamos falar mais um pouquinho desse crime e depois nós vamos dar um intervalo comercial para vocês respirarem, tá bom? Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. 313B. Modificar, alterar o funcionário, o sistema de informações ou propaganda de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Então, aqui ele modifica ou altera o funcionário, o sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente.